Durante o período de férias, muita gente se prepara para aquela viagem em família, planejada com meses de antecedência. Mas na hora de embarcar, muitos passageiros enfrentam problemas. Atrasos, embarcações inesperadas, extravio de bagagem. Veja o que fazer nesses casos. Luiz Carlos comprou passagens para toda a família conhecer a Europa. Mas na hora de pegar a conexão para São Paulo, o voo atrasou. Resultado, perderam o embarque internacional. Teria que pagar novamente pelas passagens. O prejuízo passaria de R$20 mil. A família ficou presa mais de 20 horas na capital paulista, mas conseguiu resolver o problema. Nós tivemos que embarcar 24 horas depois. Nós ficamos sofrendo no aeroporto, nós tivemos que brigar para conseguir embarcar no outro dia, depois de muita luta, muito sacrifício. No caso da Manuela, o voo era às 7 da manhã. Chegou no aeroporto e descobriu que a passagem tinha sido remarcada para mais tarde. Sem me consultar, ninguém me mandou nenhum e-mail, ninguém me ligou, nada. Na hora que eu fui fazer meu check-in, eu fiquei sabendo disso. Falei, não, tá errado. Seria 11 horas de diferença que eu ia chegar. Atrasos e remarcações sem aviso são as principais reclamações dos passageiros, segundo o Procon. Outros problemas na hora de viajar são o extravio de bagagem e o overbooking, que é quando a companhia aérea vende 2 vezes o mesmo bilhete. Sem aviso, o passageiro perde a viagem. Esse casal quase passou por isso em um voo de Salvador a Brasília. Teriam deixado a gente de fora para favorecer os políticos, né, que voltavam para Brasília. Aí nós engrossamos a conversa, né? Aí resolveu, mas do contrário, realmente acho que a gente teria ficado de fora. A repórter Lana Cândida conversou com a diretora do Procon do Distrito Federal sobre a operação que está sendo feita no aeroporto e na rodoviária para tirar dúvidas dos consumidores durante este mês de férias. E quando o consumidor não consegue resolver o problema diretamente com a companhia aérea, a solução é procurar o Procon. Para falar sobre os direitos do consumidor, a gente conversa agora com a Ivone Oliveira, que é a diretora do Procon aqui do Distrito Federal. Ivone, nessa época do ano, no período de férias, o número de reclamações aumenta? Sim, normalmente aumentam bastante, né? Que a época de férias, tá todo mundo, é a época que as pessoas podem viajar. Que tipo de reclamação acontece mais? É mais recorrente e por quê? Como resolver? A reclamação mais recorrente é o atraso nos voos e remarcação de voos sem aviso prévio. Como o consumidor deve proceder nesse caso? Tentou diretamente com a companhia, não deu certo, e agora? Sim, ele deve guardar o cartão de embarque para provar a hora, né, do voo, e se ele tem a passagem em mão também a passagem, e deve procurar o Procon registrar a sua ocorrência com seus documentos pessoais. O consumidor ele tem alguns direitos. No caso de atraso de voo, a partir de 1 hora ele tem direito a uma ligação telefônica, a partir de 2 horas o consumidor tem direito à alimentação e a partir de 4 horas ele tem direito a hospedagens. Então todo consumidor que se sentir prejudicado deve procurar o Procon imediatamente registrar uma ocorrência. O que acontece depois que ele registra a ocorrência? Se ele tem razão, normalmente esse retorno para o consumidor vem em indenização, vem como nessa negociação com a companhia? Nesse caso, o Procon tenta uma conciliação, tenta achar um acordo entre a empresa e o consumidor, não é? Mas caso a empresa não queira honrar e não consiga um acordo, sim, não é uma indenização para o consumidor, e sim a empresa que pode vir a ser multada, entendeu? Para a indenização, o consumidor tem que procurar a justiça. Com relação à remarcação da passagem sem autorização do consumidor, não pode, né? Não pode, e os direitos são os mesmos. Se foi remarcado e ele não sabe, ele não foi informado, e ele chegou, já perdeu o voo ou coisa parecida, ele tem os mesmos direitos já mencionados. Essa operação que vocês estão fazendo aqui em Brasília é uma tentativa de se aproximar do consumidor que está tendo dúvidas, que está tendo problemas na hora de viajar? Exatamente. Essa operação é justamente para o Procon vir até o consumidor. Ele está próximo do consumidor, facilitando assim esse registro de ocorrências e uma fiscalização, que o Procon, além de estar atendendo aqui no nosso Procon, na nossa unidade móvel, também os fiscais estão visitando as companhias aéreas, agências de viagem. Então nós estamos fazendo um intensivo de trabalho em cima disso. Para quê? Para dar para o consumidor maior tranquilidade, né, neste momento que ele quer viajar, que ele quer descansar e não ser lesado e sofrer nenhum tipo de constrangimento, de problemas, né? Viajar sem estresse, né? Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. O importante é estar atento aos seus direitos e reclamar.